Olá, meu amigo, minha amiga. Muita coisa importante acontecendo hoje aqui no nosso país, no mundo concreto, na nossa realidade, mas enquanto isso, muita ebulição está acontecendo na Terra plana. E como nós sabemos, todas as vezes que o ambiente fica muito quente, fica insuportável, as criaturas que lá habitam tentam uma fuga. Mas fugir da Terra plana é sempre muito complicado, porque quando se chega na extremidade, a única coisa que se vê é o abismo. E o abismo são as visões que essas criaturas estão tendo hoje. A figura do inelegível, o chefe da Orcrim de ladrões de joias, fez uma publicação hoje que merece uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, que farei mais tarde, porque é quase uma confissão daquilo que nós estamos afirmando aqui já há algum tempo, que ele planeja uma fuga do nosso país. Vou conversar com vocês sobre essa publicação, que indícios são esses, e também situações muito complicadas que estão acontecendo aqui do lado no nosso país, que servem como um grande alerta de coisas muito perigosas que estão por vir se a gente der uma cochilada aqui no nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui por uma notícia que ficou um tanto ou quanto dividida nas atenções em função dos espetáculos proporcionados por essa gente da Terra plana, né? Os criminosos da Terra plana, melhor dizendo. Hoje, o editorial do Globo está fazendo aqui um texto com algumas considerações sobre a isenção de imposto de renda que o governo federal, o presidente Lula, Haddad, apresentaram para o Congresso Nacional, que diminuem muito a carga tributária da classe média aqui no nosso país. E aí o título da matéria é: Reforma do imposto de renda fica aquém de corrigir injustiças. Puxa vida, então eles estão preocupados com as injustiças que acontecem no nosso país, né? Proposta do governo traz avanço, mas não enfrenta regimes especiais que geram maiores distorções. Aí eu fui lendo o editorial todo para saber assim, onde é que está essa distorção, né? Porque está aliviando ali a carga de tributos das pessoas que estão na classe média baixa, as pessoas que já eram isentas porque são pobres, ganham pouco salário, e aí de repente eles colocam aqui no final. A primeira, na análise que o Congresso fará no projeto, duas balizas são essenciais. A primeira é não sobretaxar os empresários, que já pagam uma das maiores alíquotas corporativas do mundo. Puxa vida, hein? Então, quer dizer, a coisa está indo bem, mas não pode taxar os super ricos, os empresários, os bilionários, enfim, os endinheirados. A segunda é não criar recessões que desfigurem a proposta e aumente seu risco fiscal. Então, tá aí, né, o registro aí dessa história aí. E aí a gente passa para, mais uma vez, né, o jornal fazendo a campanha militância econômica e política. A gente tem sempre que levar isso em consideração quando a gente lê tudo nos jornalões aqui no nosso país e no mundo também. Uma notícia interessante. Parece que o Malafaia encontrou mais um ditador da toga, desconhecido, né? Porque ele tomou a decisão aí para vir a público se retratar de algo que ele falou no passado. É um vídeo muito curtinho, né? E aí ele fica com uma cara de tacho, que é um negócio aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vou colocar aqui a cara de tacho do valentão espiritual. Povo abençoado do Brasil, por ocasião daquela grande manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro de 2024, eu fiz a seguinte declaração: que em 2017 o PT invadiu Brasília no quebra-quebra para tentar derrubar o presidente Temer. Eu quero retirar essa palavra, uma palavra equivocada. Não foi o PT, mas a esquerda em geral. Eu estou aqui me retratando conforme o processo 1048190-31.2024.8.26.0100. Ficou com cara de taxa, hein, criatura? Terra plana tem dessas coisas, né? Olha, isso pode ser um sinal muito bom, né? Que a porteira do judiciário está se abrindo aí nas instâncias de primeiro grau, nos tribunais, né? Quem sabe a gente vai ver novas vezes a figura vir a público para desdizer algumas mentiras que ele anda falando por todos os lados, né? A conferir. Eduardo Bolsonaro anuncia que ficará nos Estados Unidos, vai se licenciar do mandato. O que se sabe? Gente, como essa gente é muito vigarista, esse povo da Terra plana, ele fez aquela publicação que eu nem vou colocar aqui para vocês. Olha, estou pedindo licença sem remuneração. Gente, não existe pedir licença com remuneração.
A licença, em regra, é sempre sem remuneração. Ele não teria como pedir uma licença e continuar sendo remunerado. Seria uma coisa totalmente ilegal. Portanto, está jogando para a torcida. Resta saber o seguinte: o ideal, se ele está reclamando que nosso país não é mais uma democracia, é que ele saísse do mandato, né? Que ele renunciasse ao mandato, já que o mandato dele, né, nessa ditadura, não consegue ser cassado. Tão ditadura que nós temos aqui. Mas, como vocês sabem, né, tem muitos funcionários nos gabinetes e como essa família tem o estranho hábito de ter uma proximidade muito grande com o salário dos assessores, né, então ele provavelmente vai tentar manter esses assessores ao máximo lá. E se ele disse que só vai voltar para o Brasil quando o ministro Alexandre de Moraes sofrer algum tipo de represália do governo norte-americano, eu acho que ele vai ficar morando nos Estados Unidos para sempre, porque a não ser que ele considere que o governo norte-americano possa tirar o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, que ele não possa mais usar o cartão de crédito. Aí, realmente, o ministro Alexandre de Moraes vai ficar em depressão, sem poder usar o cartão de crédito, né? Vamos ver a confissão aqui do ladrão de joias. Escreveu ele hoje no Twitter. Se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, vem cá, tem alguma ordem de prisão contra o Dudu Bananinha? Ele está sendo... O que está acontecendo? Aliás, vou fazer um corte aqui nessa fala do inelegível, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele está jogando, como eu digo para vocês, esse jogo com muita maestria, muita racionalidade, enfim. O Procurador-Geral da República ontem entendeu que não haveria como tipificar de uma forma muito, muito precisa os atos do Dudu Bananinha lá fora com as previsões criminais que estão no Código Penal brasileiro. Portanto, ele despachou ali no sentido que não era o caso ainda de apreensão do passaporte do filhote fujão do criminoso. E o ministro Alexandre de Moraes, de pronto, já despachou e mandou arquivar. Portanto, formalmente não existe nada contra o Dudu Bananinha, para dizer que ele sofre risco de prisão, de perder o passaporte. Isso está muito mais no imaginário dessa gente distorcida que achava que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastavam um cabo e um soldado. Então agora a criatura parece estar com um cabo na mão, né? Em desespero ali, tentando algum tipo de salvaguarda. Bom, então o inelegível disse, olha, não tem alternativa, ou é o exílio ou é a prisão. Quem está muito perto da prisão é ele, o Bolsonaro. E ele, com esse discurso aí, ele está pretendendo legitimar que diante das faltas, das alternativas, ou seja, a prisão ou exílio, então se escolheu o exílio. O que o Bolsonaro vai escolher? Prisão ou exílio? Por quê? A prisão já está ficando cada vez mais perto. Então ele está legitimando. Gente, eu vou fazer uma representação junto ao Procurador-Geral da República para perguntar para ele se isso aqui não é um sinal que a criatura, o bandido, está pretendendo uma fuga do nosso país, já que ele está legitimando esse tipo de expediente. Segue aqui o texto. Este país já não pode ser mais chamado de democracia. Quando a lei dá lugar à perseguição, o que temos é uma tirania escancarada. E agora o mundo todo está prestando atenção. Então, é uma publicação autoincriminatória, né? Enfim, como eu disse para vocês, o projeto de anistia que essa gente está discutindo da extrema-direita no Congresso Nacional visa prioritariamente fazer com que a figura do inelegível escape. Como eu falei ontem para vocês, no parágrafo 3º do artigo 1º diz, fica também concedida anistia a todos os que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Ou seja, como tudo que o Bolsonaro fez tem alguma correlação com o 8 de janeiro, então uma anistia beneficiaria a criatura por ter esse tipo de envolvimento. Então a gente não pode cair nessa milonga que eles estão dizendo o tempo todo. Ah, é para salvar as velhinhas, a moça do batom. Conversa para enganar trouxa, mas isso funciona muito bem na Terra plana. Aqui no mundo concreto a gente explica as coisas como elas devem acontecer, como elas são. Estado de Minas fez uma publicação sobre Felipe Neto. Felipe Neto sobre ato de Bolsonaro no Rio. Tiro no pé, podem prender. Bom, Felipe Neto, olha, é o que vai acontecer, tá? Mas devemos seguir os ritos processuais. Muita gente preocupada, faltam agora 6 dias na nossa contagem regressiva para que o Supremo Tribunal Federal transforme essas figuras da Orcrim, do inelegível, de indiciados para réus. Aí o status sobe nesse mundo do crime. Onda de ataques a concessionárias da Tesla de Elon Musk cresce nos Estados Unidos. Procuradora fala em terrorismo. Gente, o negócio está complicado lá, hein?
o senhor Elon Musk entrou para essa linha de confronto com a parcela da sociedade norte-americana, que reflete no mundo inteiro, e muitas pessoas estão partindo para agressões ao que representa essa figura, atacando o patrimônio, a imagem da empresa dele. Enfim, eu é que não queria ter um veículo desse num lugar com tantas tensões. Mas tensões mesmo estão acontecendo aqui do lado, na Argentina. O Milei, ele apresentou um projeto de lei logo no começo do mandato dele, mas ampliando todo tipo de criminalização a qualquer tipo de manifestação. Mas um negócio assim medonho. As manifestações na Argentina, os policiais entram dentro dos ônibus, filmam as pessoas, gravam as pessoas, colocou uma série de sanções a servidores públicos que participassem de qualquer tipo de manifestação, aos detentores, aqueles que são beneficiários de programas sociais, todo mundo fica criminalizado. E agora partiu para uma situação mais grave, que está mostrando que a Argentina, só na base da porrada, ele está conseguindo passar algumas coisas. Como os grandes jornais na Argentina, os jornalões, eles estão apoiando esse criminoso, esse psicopata que está implementando lentamente uma ditadura na Argentina. Outro miércoles de protestas detencionados na Argentina que termina gente, com um repressão negócio policial. engraçado aqui no Brasil, La né? clásica manifestación de los adultos mayores en las inmediaciones del porrada Congreso de la Nación tuvo este miércoles Gente, a porrada tá comendo. Estão prendendo as pessoas, existem policiais disfarçados, então ficam apaisando e vão prendendo as pessoas, né? E hoje, por incrível que pareça, só uma matéria aqui no Caderno Internacional, aqui do Jornalão, dando conta do que está acontecendo. Agora a situação é essa aqui, ó. Milei quer associar torcidas violentas ao terrorismo. Então, quer dizer, os torcedores estão sendo chamados de violentos porque estão tentando salvar os aposentados. Todas as quarta-feiras tem manifestações de aposentados na Argentina que estão sendo humilhados, espizinhados, estão sendo massacrados, estão sendo mortos lá. Se tirou o benefício de remédios dos aposentados, muitos estão morrendo por conta disso, estão passando muitas dificuldades, as aposentadorias caíram pela metade, e quando eles vão se manifestar ali, eles sofrem uma repressão brutal. Em função disso, torcedores de times começaram a dar apoio. E agora o Milei está colocando esses torcedores na condição de terroristas. Isso é para dar um alerta para nós aqui no Brasil do que essa extrema-direita é capaz. Se esses Dudus bananinhas estivessem no poder, gente, qualquer tipo de saque contra a nossa democracia, contra as nossas instituições, contra a soberania nacional que fosse defendida pelos brasileiros patriotas de verdade, teria esse tipo de entendimento desses criminosos aí. As ameaças vieram durante todo o período que eles estiveram no poder. E se eles recebessem uma carta branca eleitoral aqui no nosso país, olha, a situação estaria como as coisas estão acontecendo na Argentina. Que sirva de exemplo para a gente ficar bem atento e cobrar dos meios de comunicação, né, que estão escondendo essa ditadura que começa a crescer na Argentina. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, e o pessoal da Terra Plana que se cuide. Nós vamos ficar denunciando o tempo todo. Tchau.